sabe o que acontece? Muitas vezes, a pessoa, ela reúne informações de Deus, pero ter informações de Deus não é o mesmo que conhecê-lo. Por exemplo, preste atenção, muitas vezes a pessoa diz assim: eu conosco a fulano, eu conosco a mengano, mas para você de verdade conhecer uma pessoa, você tem que ser cercano a essa pessoa. Se você não é cercano, você nunca vai conhecer a pessoa de verdade. Por exemplo, talvez você já escutou falar de Messi, de Shakira, e você disse: não, eu conosco Shakira, eu conosco a Messi, eu conosco a fulano, eu conosco ao artista mengano de tal. Mas como é que você lo conhece? Você lo conhece de verlo em la pantalla, de escuchá-lo, escuchar as músicas? Ou você conhece porque você estuvo tempo com essa pessoa, você compartilhou tempo com ela, você trabalhou com ela, você viveu com ela? A maioria das pessoas dizem: eu conosco al artista, al cantante, al jogador fulano de tal, pero de verdade não conhecem, solamente têm informações. Quem é que conhece essa pessoa de verdade? É quem vive com ela, quem está todos os dias com ela, quem passa mais tempo com ela. Então, para conhecer a alguém, a pessoa tem que estar cerca dessa pessoa. Quem te conhece, por exemplo, de verdade, são tus familiares. Quem te conhece são as pessoas que estão cerca de ti. Por exemplo, eu los conozco acá na igreja, pero eu não conozco a ustedes em la casa. Eu não sei como ustedes se portam em la casa, ou como ustedes vivem em la casa. Eu não vou a la casa de ustedes. Então, ustedes tampouco vienen a mi casa. Quem me conhece é minha esposa. Ela sabe quem sou eu, porque ela é cercana a mim. Então, nós muitas vezes temos informações de pessoas e juzgamos conhecer. Às vezes a pessoa hasta se decepciona, porque ela diz: eu pensei que fulano era diferente, eu pensei que mengano era, digamos assim, uma pessoa mais tranquila, e me di conta que não é assim. Claro, porque quando começou a conhecer a pessoa de verdade, começou a dar-se conta que a pessoa tem uma personalidade, tem sua maneira de ser. Compreende, sim ou não? Hoje dia está de moda os relacionamentos à distância. Então, a gente queda detrás de um celular, detrás de uma computadora, relacionando-se com outra pessoa de allá do outro lado do mundo. E aí aqueles que dizem: bueno, vamos a conhecer-nos. Depois de um tempo, desejam conhecer-se e marcam a cita, marcam o encontro, e a pessoa muitas vezes se decepciona, porque a pessoa que ela vê não é a mesma que ela conhecia por la computadora. Por quê? Porque antes a pessoa tinha informações. Compreende, sim ou não? Agora a pessoa está tendo a oportunidade de saber quem é aquela pessoa de verdade. Por essa razão que não basta a pessoa ter solamente informações de Deus. Eu creio em Deus, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja. Isso não é suficiente. Você tem que ter intimidade com Deus. Como assim, pastor? Você tem intimidade com Deus quando você está cerca dele. Assim como o filho é íntimo do padre e da madre, uno é íntimo de Deus quando uno está cerca de Deus. Então, quando uno ora, quando uno busca a Deus na igreja, quando uno
tiene la costumbre de leer la Biblia. A veces la persona se dice cristiana, pero nunca agarra la Biblia para leer. La persona, digamos assim, um dia lê a Bíblia, outro dia não lê. Não. Com Deus há que ter intimidade todos os dias, há que estar cerca, há que ter comunhão. Então, a pessoa tem informações de Deus, mas não tem comunhão com Deus. É uma coisa totalmente diferente, você ter informação ou ter comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus sabe o que o pastor está falando. Você tem o prazer de dobrar rodillas em um certo momento do dia e falar com Deus sem estar mirando o reloj. Você tem o prazer de orar antes da comida, orar antes de viagem, prazer de estar na igreja os domingos, os miércoles, prazer de buscar o Espírito Santo, prazer de ler a Bíblia, prazer de escutar o mensagem que habla de la fé, porque você tem comunhão com Deus, você está cerca de Ele. E quanto mais cerca de Deus nós estamos, mais comunhão com Deus nós temos. Amém? Então, a palavra de Deus disse em 1 João capítulo 12, versículo 3 assim: e nisto sabemos que hemos chegado a conhecer-lhe, se guardamos seus mandamentos. Então, a pessoa que conhece a Deus, guarda os mandamentos de Deus. E aí disse, ele que disse, eu he chegado a conhecer-lhe, e não guarda seus mandamentos, és um mentiroso, e a verdade não está em ele. Então, se a pessoa disse conhecer a Deus, mas vive em el pecado, então essa pessoa não conhece a Deus. Não conhece. Se ela disse conhecer, mas não pratica o que agrada a Deus, é impossível que essa pessoa conozca a Deus de verdade. Ela tem informações de Deus, por isso está em el pecado. Ela está em el pecado porque ela tem informações de Deus, mas se ela conhecer a Deus, ela não viveria em el pecado. Aí disse, pero el que guarda su palavra, en ele verdadeiramente el amor de Deus se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en ele. Amém? Quando eu guardo a palavra de Deus, quando escuto a palavra, guardo para mim, pratico, obedeço, hago lo que é correto, hago lo que agrada a Deus. Entre lo bueno y lo malo, yo siempre elijo a lo bueno, aunque eso muchas veces no sea lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy teniendo intimidad con Dios. Estoy cerca de Dios. Ahí dice en el versículo 6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Como foi que anduvo o Senhor Jesus? O Senhor Jesus anduvo em adultério, em fornicação. O Senhor Jesus não anduvo em mentiras. Ele não anduvo em chismes. Ele não anduvo em vícios. Ele não anduvo em coisas malas. Então, se nós estamos andando em coisas malas, não temos comunhão com Deus, porque não pode haver comunhão entre Deus e o pecado. Então, uma vez que eu vou ao pecado, eu estou dando a espalda para quem? Para Deus, porque Deus não vai estar aí. Deus não vai estar em el pecado. Se a pessoa quer ter comunhão com Deus, ela tem que andar como Jesus andou, fazer aquilo que Jesus haria, sempre. Então, se nós tomamos decisões, hacemos coisas, hablamos coisas, buscando fazer o que Jesus haria se estiver em nossos zapatos, nós nos vamos a ahorrar
muito sofrimento e muitos problemas, porque muitos problemas e muitos sofrimentos que hemos tenido em nossa vida foi por falta de ter comunhão com Deus. Então, se você quer ter comunhão com Deus, então acérquese mais a Ele em oração, em ajunos. Hoje vamos entregando o propósito de ajuno que havíamos feito, certo? Em buscar a Deus na igreja. Não esteja na igreja como um turista. Esteja na igreja como alguém que de verdade quer a Deus. Amém?